E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual é esse assunto aqui que a gente vai estar comentando? A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre Usiminas, tá? Uzi 5 aqui, que caiu quase 14% só hoje, tá? Alcançando em 9,10. A gente vai comentar um pouco sobre ela, porque saiu o resultado do primeiro trimestre. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, o que aconteceu para cair tanto assim a ação, tá? Então se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dessa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente. Todo dia tem vídeo, então já ativa as notificações para sempre que sair vídeo novo o YouTube notificar, e assim você não perder nenhum vídeo. Eu tento falar de uma forma simples, sem falar muito termo, sem falar muita palavra em inglês. E lembrando, gente, que essa é a minha opinião, tá? Não sou o dono da verdade, não estou 100% certo, só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, fazer essa troca de ideia com vocês, tentar incentivar vocês a estarem investindo, estarem estudando, que é muito importante para o nosso futuro, e mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? Então, caso tenha alguma dúvida em relação à ação, fundo imobiliário ou renda fixa, comenta aí que a gente pode estar trazendo um vídeo futuro. E é isso, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. Vamos lá, vamos comentar aqui um pouquinho sobre Usiminas, tá? Uzi 5, a ação veio caindo em quase 14%, alcançando 9,10. Tem muita gente que às vezes gosta de Usiminas, tá? Que tava esperando que ela fosse subir aí pros R$12, como eu tinha feito no vídeo falando sobre domingo. Tinha analistas olhando e achando que a ação podia crescer ainda mais, alcançando os R$12. Mas eu acho que não tava esperando o resultado do primeiro trimestre ser tão fraco quanto foi, e a ação cair 14%, tá? Deu essa despancada aqui. Eu não tenho ação, tá? Mas eu gosto de comentar muito sobre ela, porque é uma ação que eu vim acompanhando desde a época que estava aqui abaixo dos R$6, tá? E assim, se a gente for ver aqui na minha posição, eu tenho CS Mineração, a CMIN 3 aqui, tá? Pensei em comprar Vale, mas Usiminas, pelo fato da oscilação do resultado, vim sempre muito oscilante, vi um resultado muito bom, outro muito ruim. Esses são os principais fatos que eu não tenho ação, tá? E eu acho interessante, às vezes o pessoal vê como uma possível compra e venda rápida, tá? Porque com essa oscilação, às vezes você pega na baixa aqui, ela acaba subindo um pouco, você consegue fazer um resultado muito rápido e resultado bom até, tá? Então tem gente que olha de uma certa forma diferente que as Usiminas, tá? Tem gente que olha com olhos positivos, tem gente que olha com olhos negativos. Eu acho que depende muito do que você quer com a ação, tranquilo? Falando isso, tá? Vamos lá mostrar o resultado para ver o que aconteceu para cair esses quase 14% em apenas um dia. Tá aqui o resultado do primeiro trimestre de 2024, tá? Tem aqui o índice, tem alguns pontos aqui que eu queria mostrar aqui, os destaques do trimestre, tá? Vendas de minério aqui, 2 milhões de toneladas, venda de aço 1 milhão, tá? O CPV aqui na siderúrgica aqui, redução em relação ao quarto trimestre, menos 11%. O lucro líquido aqui foi o que impactou, tá, gente? A EBITDA ajustada também veio baixo, mas o lucro líquido aqui veio 36 milhões. Então o lucro passou de quase 1 bi, ou mais de 1 bi, a gente já vai ver, para 36 milhões, tá, gente? Caixa aqui com 5,7 bi, investimento aqui um capex de 268 milhões, tá? E a alavancagem aqui muito baixa. Acho que a única positiva aqui da Usiminas é essa alavancagem muito baixa. Só que vamos comparar aqui o lucro líquido, tá? Para ver o quanto isso foi negativo. E essa oscilação que eu falei, se a gente pegar aqui, ó, primeiro trimestre de 2023 foi 544 milhões, aí no segundo trimestre 287, no terceiro um prejuízo de 166, aí no quarto quase 1 bi de lucro, 975, e no primeiro trimestre de 2024 um lucro líquido de 36 milhões, gente. É isso que eu falo em relação a Usiminas, tá? Essa oscilação é uma oscilação muito forte, às vezes impacta muito negativamente, tá? A ação vinha subindo bastante, vinha dando um resultado muito grande. Você vê que mesmo com essa queda de 14%, ainda tem 35% aqui no acumulado dos últimos 12 meses. Então ela teve uma alta muito forte. Era para subir mais se o resultado viesse no mínimo positivo, porque a gente estava esperando um resultado ruim. No primeiro trimestre, o minério despencou, o valor do aço não estava tão bem assim, então a gente já esperava um resultado negativo, só que nesse ponto é muito difícil. Eu peço desculpa pelos latidos, tá, gente? Não tem como evitar, mas tenta se concentrar, tenta ignorar esses latidos e concentrar só o que a gente estava comentando aqui, tá? Então esse fato aí que oscila bastante, olha esse aqui, ó, em apenas um ano, olha o tanto de resultado que oscilou aqui de trimestre para trimestre. Então esse aqui é o que mais me impacta, o que mais me tira o pé da ação, tá? Porque eu não sei se a ação vai lucrar muito, se ela vai manter a lucratividade ou se ela vai despencar. Não dá para ter uma previsibilidade do que pode acontecer com o Usiminas. O Usiminas é totalmente imprevisível em relação ao resultado. Tem como a ação passar aqui, ó. Aqui, esse prejuízo aqui ainda tem explicação, porque nessa época aqui, ela estava o Alto Forno 3 estava em reforma, beleza. Após isso aqui, olha o quanto que ela saltou aqui com 975 milhões. E aí, depois disso, ela teve um resultado muito pior do que o primeiro trimestre de 23. Então, não sei o que traz a Usiminas ter um prejuízo
prejuízo não, né? Uma redução tão grande assim no resultado. Então acho que é legal a gente estar comentando sobre isso também, tá? Receita aqui veio caindo, tá? Como a gente foi ver, a venda de aço meio que se manteve, tá? Você vê que se manteve, então não foi nem em relação ao valor do aço, as vendas, né? Porque às vezes o resultado veio ruim porque as vendas despencaram. Não, as vendas meio que se manteve aqui, ó. Então acho que não foi exatamente o que aconteceu. Em relação aqui o CAPEX, que é os investimentos, veio caindo, tá? Você vê que aqui ela tem a reforma aqui do Alto Forno 3 aqui, como eu falei, ó, grande participação aqui no segundo e no terceiro trimestre, veio reduzindo para o quarto trimestre e aqui já não tem mais nenhum investimento em relação à reforma. Tem aqui o maior investimento aqui na siderúrgica, tá? Com 245 milhões e 23 milhões aqui na mineração, tá? Então meio que ela investe bastante, então isso é bem interessante. E essa participação do Alto Forno 3, quando foi encerrada, participação não, né? Essa reforma vai ajudar bastante. Eu acho que a única coisa positiva em relação aos Minas é que a dívida é bem controlada, tá? Mas eu ficaria bem esperto em relação a esses resultados. Você vê que a dívida aqui é de 6 bi, ela tem um caixa de 5,7, então praticamente zerada a dívida, tá? Mas eu ficaria bem intrigado em relação a esses resultados, porque é algo que oscila muito, tá? Então eu ficaria ligado nisso. Para quem comprou os Minas aí perto aqui dos 11 reais, eu tinha comentado com vocês que eu achava que os Minas estavam bem cara, tá? E daí o resultado acabou saindo e uma queda de quase 14% em apenas um dia, e a tendência é cair mais, tá? Pode ser que ela suba um pouquinho no dia que eu amanhã, no dia 24, no dia que eu vou postar o vídeo, porque após uma queda tão forte assim, às vezes o pessoal quer comprar um pouco, às vezes ela dá uma restabelecida e sobe um pouquinho, mas a tendência é cair, tá? Até porque o valor do minério e do aço não estão bem baixas. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Falar um pouquinho sobre o resultado dos Minas e falar um pouquinho sobre ela, uma ação que a gente vem acompanhando bastante, tá? E caso você tenha alguma questão em relação aos Minas, se você tiver os Minas na carteira, fala aí quanto que você comprou e qual é o seu preço médio pra gente estar conversando, trocando essa ideia. Eu sempre gosto de conversar com vocês em relação a ações, a própria carteira da pessoa que investe, tá? Eu acho muito interessante isso, até para motivar o pessoal tá investindo também e estudando, beleza? Mas é isso, eu espero ter ajudado de alguma forma, espero que vocês gostem do vídeo. Tamo junto, muito obrigado você que assistiu o vídeo aqui, valeu e até a próxima. Fui!